Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor morreu por nós. Aleluia.
A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, como nós fazemos todas as quarta-feiras, realizamos o estudo bíblico online. Estudo bíblico, hoje nós estamos com a lição de número 9. Lição de número 9, ela traz o título dizendo a igreja e o sustento missionário. Então esse é o tema que nós vamos estudar hoje. A igreja e o sustento missionário, lição de número 9. O texto áureo, ele nos fala: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Verdade prática nos diz: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Amém? Nós vamos já iniciar em oração, agradecendo a Deus por mais essa live, por mais esse estudo bíblico, por mais esta quarta-feira. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Santo Filho, obrigado por mais essa live, por esse estudo, por esta quarta-feira que o Senhor nos colocou, nos dando, meu Deus, oportunidade de nós alcançarmos mais uma vez, de estarmos, ó Deus, na tua presença. Pai, nesta lição dessa noite, nós queremos aprender a tua palavra, queremos que o teu Espírito Santo nos ensina, queremos que o teu Espírito Santo fala conosco, nos dando sabedoria, entendimento, nos capacitando, meu Deus, para junto estarmos aprendendo da tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por todos que vão estar conosco, participando, e junto vamos estar aprendendo do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Já quero então saudar os irmãos que estão conosco. Missionária é graça. E os irmãos que estão conosco, né, que ainda não apareceu para mim, quem são as pessoas, né, mas que Deus possa continuar abençoando em nome de Jesus. Então, o título: a igreja e o sustento missionário. O texto áureo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Verdade prática: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos seus doadores, ou seja, quando nós doamos algo para a obra missionária, nós estamos então fazendo algo que agrada a Deus e Ele está acreditando então na nossa conta, em sinal então de bênção sobre a nossa vida, né? Isso se torna bênçãos, né? Hoje nós vamos ler a leitura em classe Filipenses 4, o versículo do 10 até o versículo 20, que diz: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa esperança em mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar com o que eu tenho. Isso é maravilhoso, nós vemos o apóstolo Paulo falando. Nós aprender a se contentar com aquilo que nós temos. Ainda agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele tem nos dado, né? Verso 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e as vossas coisas, em todas as coisas,
estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que coisa linda o apóstolo Paulo escrevendo isso. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Versículo 15. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com a respeito a dar a receber, senão vós somente. Ou seja, só a igreja de Filipenses se comunicou com Paulo para ajudar ele no sustento missionário. Porque também uma outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não te procure a dádiva, mas procura o fruto, que é o aumento da vossa conta. Glória a Deus. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio, e estou, depois que recebi, e da Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheio de suas dádivas e sacrifício, agradável, aplausível ao nosso Deus. Ora, o Deus de paz, o nosso Deus e Pai, seja dado a honra, a glória, para todo sempre. Amém. Ou seja, toda a honra e toda a glória é dada ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Toda a honra e também toda a glória, né? O apóstolo Paulo escreve dessa forma à igreja de Corinto. Ele mostra que a igreja que trabalha sustentando os missionários é uma igreja que realmente ela tem feito aquilo que é do agrado do nosso Deus, né? Agradar a Deus e também acreditar em nós as bênçãos de Deus através da nossa doação, através do nosso trabalho, sustentando os missionários que estão no campo, aonde você, aonde os demais irmãos não temos possibilidade de ir. Então, nós não vamos fisicamente, mas vamos com as nossas doações, as nossas ofertas, ao sustento do missionário e de toda a sua família, né? Hoje, na apresentação da nossa lição, o tópico de número 1, nós vamos explicar a relação da igreja de Filipenses com o sustento missionário. No tópico de número 2, nós vamos elencar os princípios básicos do sustento missionário. No tópico de número 3, nós vamos conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro na obra missionária, né? Então, a nossa introdução, ela já nos diz aqui dessa forma, a introdução. O propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual, ou seja, por nossos dias de hoje, né? Então é muito importante nosso estudo de hoje, nós está analisando o nosso cenário atual, nossos dias de hoje, como que é necessário pregarmos o Evangelho, pregarmos a palavra de Deus, levando também o nosso sustento àqueles que estão no campo missionário,
pregando a palavra do Senhor, ganhando almas para o nosso Deus. Em alguns princípios, aliás, em seguida destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e da igreja de Filipos, a respeito da consciência do sustento missionário. Enfatizamos a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária com o dever dos membros da igreja local, que tenhamos então o perfeito entendimento que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouro no céu, como diz a palavra de Deus, né? Ajuntar tesouro no céu, né? Porque ajuntar tesouro na terra, nós sabemos, né? É difícil e, além disso, ainda corremos muito risco, porque tem os ladrão que vêm roubar, tantos e tantos problemas, né? Mas se nós ajuntar tesouro no céu, nós não tenhamos problema nenhum. Nós vamos ter bênção de Deus, né? Ajuntando tesouro lá no céu, né? Olha o que o nosso estudo vai trazer nessa noite. O primeiro ponto que nós vamos estudar, do tópico número 1, nós vamos estar falando no tópico número 1 sobre a igreja de Filipe e o sustento missionário. E no primeiro ponto, nós vamos estar falando sobre Paulo e a igreja de Filipos. Paulo e a igreja de Filipe, que diz assim: o texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo, ele aceitou oferta dos crentes da igreja de Filipe, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. Então o apóstolo Paulo, ele aceitou aquela oferta, as ofertas que ele recebeu da igreja de Filipe, porque era para o seu sustento, para sustentar a sua vida, né? E assim ele poder, então, através da ajuda da igreja, poder livremente pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho a toda aquela região em Filipos, né? Voltando aqui para a nossa leitura, de fato o apóstolo era um missionário que vivia por fé. E no trecho de Filipenses 4, 10 ao 20, que nós lemos na nossa leitura em classe, nós vemos um obreiro que havia experimentado a abundância, a escassez na vida, e quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada, porém passou a ser um seguidor de Jesus, a sua vida financeira não foi mais a mesma. Ou seja, o apóstolo Paulo, antes dele estar envolvido com a missão de pregar o evangelho, de fazer a obra missionária, ele então tinha uma vida diferentemente, uma vida que realmente ele tinha regalia, né? Ele tinha possibilidade, por causa que ele ganhava muito dinheiro nos ofícios dele, nos trabalhos dele. Mas aí ele passa a pregar o evangelho e deixa parte do seu trabalho, porque agora ele precisa ganhar almas para o nosso Deus, para o reino do nosso Deus. Então, quando ele começa a pregar o evangelho, a Bíblia mostra, o apóstolo Paulo passou por diversas situações. E ele dizia, como nós lemos lá na nossa leitura em classe, ele diz: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto ter fartura como também ter fome. Olha o que diz o apóstolo Paulo, né? Ele estava preparado,
Por isso que é muito importante quando um obreiro que tem esse desejo de ser missionário, aprender direito da palavra de Deus, porque ele vai enfrentar muitas dificuldades no seu trabalho, na sua vida, mas muito vai ser também abençoado pelo nosso Deus, né? Deus dá o sustento, né? Então, o apóstolo Paulo estava preparado para viver na fartura e também viver na dificuldade, né? Passando até necessidade, passando fome, mas nunca deixando de fazer a obra do nosso Deus. Ponto 2, o privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipe, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de ser participante do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Ou seja, né, quando a igreja envia um obreiro missionário, ela tem por obrigação de dar todo o apoio, sustento à sua família, ao obreiro que está lá no campo missionário. E assim, nós vimos que a igreja de Filipe é uma igreja que realmente tinha esse desejo, essa convicção, que fazia esta verdadeira obra com o sustento dos missionários, através então do ensinamento, da direção da igreja, que levava então apoio, sustento aos missionários que estavam no campo fazendo a obra do nosso Deus. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar, financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local, e aqui ocorre quando uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Então nós vemos aí que é um privilégio, né? Quando a igreja tem esse dom, esse ensinamento de apoiar os missionários que estão no campo com o seu sustento. Então é um privilégio participar desse trabalho, né? De ter pessoas então incumbidas, pessoas amorosas, pessoas que têm prazer de estar sustentando os missionários no campo através das suas ofertas, através então do apoio para que o obreiro, o missionário, ele possa então empenhar de uma maneira muito mais leal na obra do nosso Deus, ganhar muitas almas, trazer muitos frutos para o nosso Deus. Esfera, ponto 3, esfera de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas emocionalmente, economicamente e também emocionalmente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeia alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferenças de natureza, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e a sua família estão inseridos. É uma tarefa grande, de grande responsabilidade de quem? De que, caso não haja cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode gravemente ser comprometido. Por isso, aqui temos que lembrar de que Deus ele recebe a oferta que faremos aos nossos missionários e se compromete a nos abençoar, suprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento santo. Então nós vemos aqui que a igreja ela tem que ter uma grande responsabilidade quando ela vai enviar o obreiro para o campo missionário. Se vai enviar para outro país, primeiramente tem que ter um planejamento. Tem que analisar se realmente
como que está a situação daquele país, o que é necessário para estar dando o suporte financeiro, emocionalmente, tudo a esse missionário que está ali sendo enviado para aquele lugar, para aquele país ou para aquela região. Então é necessário o planejamento da igreja, sabendo que é realmente algo sério, porque vai enviar um missionário, vai enviar sua família e tem que dar todo o sustento missionário para ele, para sua família, está então vivendo naquele lugar, naquela região, naquele país, tem que ser sustentado então pela igreja local que está enviando. Então é necessário que a igreja tenha um comprometimento, seja comprometida com o sustento desse missionário que está sendo enviado para esse país ou essa região de outros países, né? Tópico de número 2. Por que nós estamos estudando isso? Porque nós estamos falando a necessidade de evangelizar o mundo, de ganharmos almas. E para isso há necessidade de pessoas se deslocar de um lugar para o outro, de um país para o outro, para ele pregar o evangelho. Estudamos nas outras lições passadas, alguns dias atrás, que fala de outro jeito de ser um missionário, né? É aquele missionário que é um trabalhador, que tem uma profissão, e às vezes ele entra em lugar que esses missionários, às vezes, não conseguem entrar. Porque tem país aí que não aceita missionário. Mas se vai alguém lá para executar uma tarefa, um trabalho, e lá Deus usa ele para ganhar as almas para o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso, né? Tópico de número 2. Princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Então, princípios básicos é algo que nós precisamos ter, algo que não pode deixar de ter, né? Olha o que diz aqui: o custo do sustento financeiro. Financeiramente é necessário, porque aquele irmão, aquela família, aqueles missionários que estão indo para o campo, eles são realmente pessoas igual a gente. Eles vão viver pela fé, mas precisa de comida, precisa de água, precisa de roupa, igual nós, não muda nada. Ah, pastor, mas ele é uma benção, nós vamos enviar ele lá, e lá Deus vai fazer só em forma de milagre na vida dele, tudo vai dar certo. Realmente, Deus trabalha assim. Só que Deus precisa de mim e de você, porque Ele quer contar com nós. Desde o início do mundo, desde a fundação do mundo, Deus sempre usou o homem sobre a face da terra, o homem e a mulher. Então, aquilo que cabe a nós fazer, irmãos, não vamos ficar esperando o milagre de Deus, não, né? O que cabe a nós fazer é uma tarefa nossa, nós somos incumbidos para isso. Aquilo que não está no nosso alcance, aquilo que nós não temos possibilidade de fazer, aí entra o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus operado de forma extraordinária, que realmente o ser humano não consegue entender, porque é algo sobrenatural, é milagre do nosso Deus, né? Então, antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local ela deve fazer os cálculos de custo, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 28. Vamos ver que Lucas escreveu? Vamos lá na Bíblia. O Evangelho de Lucas, vamos encontrar aqui. Evangelho de Lucas, vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre esse versículo, capítulo 14, e o versículo de número 28. Vamos tomar, por exemplo, a palavra de Deus. Jesus fala: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro, calcula as despesas para ver
se tem condições de acabar. Então essa é a palavra do Senhor, né? Um grande exemplo. Então, para nós fazer qualquer coisa, nós precisamos analisar se realmente há possibilidade, porque depois nós vamos ficar mal visto, criticado, falado por uma coisa que nós não fizemos o planejamento. Então, a obra de Deus, a obra missionária também é da mesma forma. Se a igreja enviar um irmão para um país, ela tem que sustentar aquele obreiro, a sua casa, a sua família, em todas as formas, em todas as maneiras. Então precisa do planejamento. Se não há possibilidade, é melhor não fazer, né? Então, voltando para a nossa leitura. E prudente, é prudente que, preveniente, seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e a sua família, antes do envio deles. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia o sustento, assume a responsabilidade financeira com o missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente de acordo com o exame e critério dos custos da obra ser desenvolvida, tais como transporte do missionário até o local, atuação da obra, moradia, educação, saúde da família e tudo que esteja relacionado na instalação do missionário com a família naquele país. Isso respaldará a obra missionária até que adquira condições de que o se sustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas da sua vida. Coisa linda, né? Então a igreja tem que assumir um compromisso com esse obreiro e precisa ser documentado. Não pode ser mais só de boca, né? Tem que ser tudo documentado no contrato. Aquilo que a igreja precisa desse missionário, dele cumprir todas as suas tarefas, e a igreja também precisa cumprir com todas as suas obrigações com esse missionário. Lembrando que o missionário não é aquele que vai a passeio, vai visitar seus parentes, amigos, sua antiga terra, não vai para outros países para conhecer os países, não vai lá para fazer turismo, não. O missionário, eles têm que estar empenhado na obra de Deus, tem que ganhar almas, tem que fazer o trabalho missionário, anunciar a palavra de Deus. Como Jesus disse, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê, for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, esse é o trabalho do missionário, ganhar almas para o nosso Deus. Não é fazer turismo, né? Não é viajar, conhecer os países, fazer uma espécie de divertimento. Não. Tudo isso vai acontecer na vida desse missionário também. Porque na medida que ele vai trabalhando, que ele vai evangelizando, que ele vai falando da palavra de Deus, ele vai ganhando alma, ele vai conhecendo os lugares também, Deus vai abençoando ele poderosamente. Então é necessário que esse obreiro, que esse missionário, ele entenda que ele está indo não é para passeio turístico, não está indo para conhecer os países, conhecer os lugares, não, está indo para fazer a obra do Senhor, ganhar almas para o nosso Deus. Então esse é o papel do missionário. Tem o papel da igreja, que é dar todo o apoio, sustento, e tem também a parte do missionário, é cumprir com as suas responsabilidades, fazer a obra de Deus e trazer sempre o relatório, enviar sempre o relatório ao pastor dos trabalhos que ele tem feito, das visitas, das obras, quantas almas ele ganhou, se já abriu igreja, se já tem pessoas possibilitadas já para continuar esse trabalho já sem o apoio da igreja que enviou. Então tudo isso é necessário para que a obra de Deus ela cresça e esse trabalho missionário possa ser realmente de acordo com a vontade de Deus,
a vontade da igreja e a vontade do missionário, né? Aquele que tem alma, tem coração voltado para ganhar almas, ele realmente ele faz a obra de Deus de maneira extraordinária, né? Porque ele tem um chamado, o Espírito Santo tem trabalhado no coração dele, e ele não olha para o dinheiro, não olha para a situação financeira, porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina tremendamente sobre isso, né? Então, voltando aqui, nosso estudo, nós vemos então que é maravilhoso fazermos a obra de Deus. Ponto de número 2, princípios básicos do sustento. Princípios básicos do sustento missionário. Então existe algo para nós analisarmos, estudarmos, entendermos qual é o trabalho missionário e por que esse trabalho, né? Então, princípios básicos do sustento do missionário. Como base no texto bíblico de Filipenses 4, do 10 ao 20, que nós lemos então no nosso abertura, leitura de classe, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Então, nós vamos falar de alguns princípios básicos para que esse sustento missionário, como a palavra de Deus nos ensina. Nós vemos aqui, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência da necessidade do missionário no campo. Então precisa elaborar, não ignorar a necessidade do obreiro, a carência do obreiro. Como eu já disse, todos nós temos uma carência, somos necessitados, precisamos. Então, quem está enviando não pode ignorar essa carência, essa necessidade. Tem que fazer isso de forma correta, organizada, que esse missionário, essa família missionária possa estar, então, incumbido na obra de Deus e fazendo aquilo que é realmente da vontade do nosso Deus. Outro princípio, o sustento deve ser coletado nas igrejas, entregue regularmente ao missionário de modo suficiente e responsável, ou seja, a igreja, o pastor, ele vai então fazer a arrecadação na igreja e vai enviar para esse missionário, para esse obreiro que está no campo com a sua família, de uma forma organizada, responsável, para que realmente esse sustento possa estar fazendo que esse missionário, então, ele seja a pessoa que receba e possa, então, estar fazendo a obra de Deus de maneira maravilhosa, né? O sustento, então, de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoia a proclamação do Evangelho e, por isso, doa voluntariamente as ofertas para se sustentar os missionários que são enviados, ou seja, em forma de gratidão a Deus, de nós termos então esse privilégio de ter aceitado a Cristo, conhecido o Evangelho, esse privilégio de nós estar servindo a Deus. Então, em forma de gratidão, é dessa forma que a igreja precisa conscientizar os irmãos que voluntariamente eles entregam em forma de gratidão a Deus essas ofertas, porque como Deus, pela sua misericórdia, nos alcançou, nós queremos então ajudar os missionários que estão no campo, sustentando eles, que eles possam levar a palavra de Deus, que muitas vidas, muitas almas possam ser alcançadas pelo trabalho desses missionários que estão no campo. Como eu já disse na lição passada, quantos missionários que neste momento estão enfrentando guerra, enfrentando tantas coisas, tantos desafios, porque ama a palavra de Deus, porque ama as almas e quer ver o povo então se rendendo a Cristo como seu único suficiente Salvador da sua alma. O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário, ou seja, o bom
que esses missionários que estão lá no campo, ele não recebe só aquilo que é o básico. Qual que é o básico? Assim, as coisas mais necessárias, as coisas que dá realmente para eles viver. Não. Precisa receber mais do que o básico, né? Não é para eles ficar ricos, não é para eles fazer turismo, mas é para que eles possam viver uma vida digna, né? Trabalhar no Evangelho, ganhar muitas almas e ter condições de comprar roupa, de comprar um alimento, comprar uma veste, um calçado, comprar um remédio, fazer aquilo que é necessário com a sua família, com seus filhos, com a esposa ou o marido e assim por diante, né? Porque se é uma missionária, ela tem seus filhos e tem o seu marido. Se é um missionário, ele tem ali a sua esposa e seus filhos. Então, é necessário que também eles possam ganhar algo assim, que eles possam sustentar e também trazer um conforto para a sua família, para os seus filhos. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Ou seja, não é nós já ajudamos o mês passado, tá bom demais. Não, todos os meses, a pessoa precisa, a pessoa necessita. Todos os dias nós precisamos. Então não é porque nós ajudamos um mês que o outro não precisa, né? Esse sustento precisa ser constante, precisa ser permanente, porque há pessoas a missionar no campo que precisa de ser sustentado para continuar o trabalho da obra do nosso Deus. Ponto de número 3. Um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente aos seus ministérios. E nesse sentido, as necessidades dos missionários não pode ser ignorada por causa da falta de um planejamento bem feito, ou seja, é por isso que precisa o planejamento. Nós não fizermos um planejamento, nós não conseguimos fazer o trabalho bem feito. Então, por falta de um trabalho bem feito, um planejamento, uma organização, nós vamos deixar o missionário lá com a sua casa, com a sua família, passando necessidade, passando fome. Não, não podemos, né? Então precisa o planejamento bem feito para que o sustento possa chegar de uma forma também bem organizada dentro desses trabalhos missionários. E isso que o apóstolo Paulo elogiou a igreja de Filipenses, que estava sempre pronta, atenta, ajudando, cooperando com os missionários que estavam no campo. O fato de que o missionário dependa da fidelidade dos fiéis em quem eles confiam para se preservar no apoio, para se perseverar no apoio, a oração. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter sustentando os missionários, não abandonando o obreiro e a sua família no campo de trabalho. Ou seja, quando a igreja vai enviar, ela tem que ter já esse comprometimento, que ela vai enviar esse missionário e não vai abandonar ele lá. Abandonar o missionário lá, com a sua casa, com a sua família, não. A igreja precisa fazer isso com convicção, com planejamento muito sério, de estar realmente dando o suporte, o sustento para esse missionário que está lá com a sua casa, com a sua família, no campo missionário, fazendo a obra do nosso Deus. Tópico de número 3. Aprendendo a investir na obra missionária. Aprendendo a investir na obra missionária. Isso que nós vamos estar estudando agora. Tópico de número 3. Primeiro ponto fala a igreja de Filipe versus a igreja de Coríntios. Então vamos entender o que quer dizer aqui. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipe era um exemplo
de generosidade missionária, pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante, ou seja, não impede a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais, no conhecimento das coisas de Deus. Ou seja, a igreja de Filipe era aquela igreja que realmente tinha esse compromisso com os missionários, sustentava os missionários no campo, enviava o sustento para os missionários. A igreja de Corinto era uma igreja, como nós vemos na palavra de Deus e como nós estamos estudando aqui, era uma igreja abençoada, era uma igreja que tinha realmente os dons de Deus. Era uma igreja, como nós acabamos de ler aqui, olha, como, por exemplo, voltar um pouquinho aqui da nossa leitura, a igreja de Corinto ter deixado o exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento da palavra de Deus. A igreja tinha um conhecimento muito grande na palavra de Deus e tinha realmente o conhecimento e buscava os dons espirituais. Mas isso não significa que fazendo isso já está bom. É o defeito nosso, né? Às vezes nós se destacamos muito bem num trabalho, numa área, aí nós achamos que a outra não precisa de nós ser bem organizado, comprometido. Porque às vezes nós achamos que já está bom demais, né? E não é dessa forma. A igreja de Corinto, ela buscava os dons, ela zelava pela palavra, mas ela não trazia esse trabalho de sustentar os obreiros, os missionários que estavam no campo fazendo a obra de Deus. A igreja de Filipe era uma igreja diferente, que ela sustentava o apóstolo Paulo, os missionários, no trabalho do campo. Isso é importante, né? O seu conhecimento demonstra a insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário. O apóstolo Paulo, no caso, que era o apóstolo Paulo, esse missionário que a igreja lá estava então zelando por ele, mas a igreja de Corinto não lembrava do apóstolo Paulo na parte do sustento. Ele estava no campo missionário, fazendo a obra de Deus, mas a igreja não estava sustentando ele no trabalho missionário. Era a igreja de Filipos que estava sustentando o apóstolo Paulo com as suas doações, os seus trabalhos financeiramente, para sustentar o missionário no campo, nos diz a palavra de Deus, né? Infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer as suas atividades. Ou seja, pela igreja de Corinto, que era uma igreja abençoada, uma igreja que zelava pelos dons, zelava pela palavra, mas não zelava pelo missionário que estava no campo, que era o apóstolo Paulo. Precisou de uma intervenção, ou seja, precisou da igreja de Corinto sustentar o missionário que estava no campo, porque a igreja de Corinto não enviava sustento para o missionário. Ponto de número 2, irmãos. Ponto de número 2. Não, ainda terminando o 3. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Ou seja, nós precisamos entender isso, né? Precisamos entender. Porque não é só naquele tempo, não. O apóstolo Paulo era o pregador daquele tempo, era o missionário, com outros irmãos. Mas hoje também é da mesma forma, os missionários estão no campo, precisando então de ser sustentado as pessoas, os membros das igrejas, que está então servindo a Deus, que foram salvos, que precisam então dar esse suporte para os missionários, pregar a palavra de Deus, que outras pessoas
possa ser alcançada pela pregação desses missionários. Tendo o tópico de número 2, tendo consciência de nosso ver, tendo consciência de nosso dever. Dever, né? O dever é uma coisa assim muito difícil, né? Porque todas as pessoas, às vezes, ele reivindica, às vezes, os seus direitos. Mas e os deveres, né? Os deveres é difícil, né? As pessoas não querem cumprir os seus deveres. Todo mundo quer declarar o direito que tem. Todo mundo quer reivindicar os seus direitos. Mas o dever, todo mundo acha que não precisa. Ninguém quer cumprir os deveres, né? Mas a palavra de Deus ensina isso muito claro, que nós precisamos, sim, ser honestos, precisamos fazer aquilo que é nossa responsabilidade, aquilo está incumbido a nós, cumprir também todos os nossos deveres, né? Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores, ou seja, o apóstolo Paulo ensinou isso. É necessário nós contribuirmos, mas se nós contribuirmos, Deus ele vai acreditar isso na nossa conta como crédito, ou seja, como bênção na nossa vida, que Deus vai fazer através dessas obras que nós realizamos também, as nossas doações. Deus ele acredita isso na nossa conta. Nós vamos ser abençoados. Nós vamos receber muitas bênçãos através do nosso trabalho, das nossas doações. Dos nossos sustento aos nossos missionários, como nos fala a palavra de Deus. Hoje não é diferente, pois as ofertas que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor recebe com alegria esse ato de nós darmos a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Ou seja, quando nós fazemos alguma coisa para a obra de Deus, Deus ele nos abençoa ricamente. Deus faz que eu, que você, que nós tenhamos ainda mais condições, porque Ele é o que nos abençoa, que supre todas as nossas necessidades. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos juntamente ajuntando o tesouro no céu, né? Glória a Deus por isso. Quando nos diz a palavra de Deus, né? E tópico de número 3, pessoas financiando obra missionária. Em Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3, um grupo de mulheres acompanhava o nosso Senhor Jesus e o servia com os seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem da história da igreja, ou seja, desde aquele tempo, né? Quando Jesus estava com o seu ministério terreno, que Jesus estava fazendo a obra de Deus aqui na terra, com o seu ministério terreno, nós vemos aqui que através desse ministério de Jesus, tinha mulheres que estava sustentando a obra de Deus, sustentando o trabalho missionário, desde aquele tempo que Jesus estava fazendo, né?
Então nós vemos que isso não é coisa que começou na história da igreja, é antes, né? Antes da igreja, esse trabalho missionário sustentado por essas irmãs, por essas mulheres que acompanhavam Jesus e servia eles com seus bens financeiramente. Nós vemos que não é todos que têm esse privilégio, né, de, às vezes, estar tendo possibilidade financeiramente de estar sustentando os missionários, assim, com as suas grandes ofertas, com as suas grandes doações, né? Mas se você analisar, você pode fazer isso de acordo com a sua possibilidade. Não é porque o irmão vai doar, por exemplo, uma oferta muito grande, que você vai ficar triste de não poder também doar. Não. Se ele tem essas condições de fazer essa doação, ele vai fazer. E você vai fazer dentro também da sua possibilidade de estar ajudando a obra do Senhor, o sustento do missionário, de acordo com as suas condições, né? De acordo com aquilo que você pode. Então não vamos ficar tristes, saber que às vezes alguém está fazendo algo que nós não podemos fazer. Mas sim, você pode fazer aquilo que está no teu alcance, que Deus vai te abençoar ricamente. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transculturais diretamente no campo, ela pode sustentar o missionário sustentar o ministério de um missionário a partir dessa resolução, garantir a execução da obra missionária transculturais. Ou seja, nem todos podem ir ao campo, né? Não tem condições. Às vezes, talvez vai falar assim, olha, eu não sei falar. Outros, às vezes, ele não vai dizer que não sabe falar, mas ele vai dizer, eu não tenho tempo, não tenho possibilidade. Então, cada um, às vezes, vai encontrar uma dificuldade. Mas aqui nós encontramos a maneira correta de nós, então, estar fazendo de acordo com as nossas possibilidades. A pessoa não tem condições de ir ao campo, mas ela tem condições de estar ajudando os missionários que estão indo ao campo. Então, se a pessoa está fazendo isso, ela está contribuindo. Ela não está lá no campo missionário, mas ela está contribuindo para que aqueles que estão lá possam fazer a obra de Deus da melhor forma possível, da melhor maneira possível, levando a palavra de Deus a todas as pessoas que ali precisam ser salvos, precisa de receber a salvação do Senhor Jesus Cristo. Então, lembrando disso, é que nós precisamos então entender que nem todos podem ir ao campo, mas aquele que não pode, ele pode contribuir também dessa forma, sustentando os missionários que estão no campo, aqueles que estão pregando a palavra de Deus, que estão realmente ali incumbida nas suas tarefas de fazer a obra de Deus de maneira honrosa, né? Então, que precisa também de sustento. Portanto, entendemos que essas palavras de Hudson Taylor, o missionário inglês na China, a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta de recurso de Deus. Ou seja, quando a obra de Deus ela é feita dentro da vontade de Deus, ela é abençoada pelo nosso Deus e ela é sustentada. Então, Deus pode providenciar homens e mulheres para estar então sustentando a obra de Deus através então do seu milagre, do seu poder, tocando no coração de homens e mulheres que tenham condições, tenham capacidade de estar sustentando a obra do nosso Deus.
voltando então aqui para a nossa leitura, aqui no tópico nós já vamos encerrar, na nossa conclusão. A nossa conclusão, ela nos diz assim: nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossas vidas, e é a vontade divina da salvação dos perdidos da terra. Então, ou seja, muitas pessoas não entregam os dízimos à igreja. Muitos ficam preocupados, né, no dinheiro. Não quer entregar o dízimo, a oferta. E nós sabemos que quando nós entregamos o nosso dízimo, nossas ofertas, nós vamos realmente ter essa convicção, essa certeza que esse valor que nós entregamos, ele já é do Senhor. Ele já é. Esse valor é do Senhor. E esse valor que é do Senhor é também algo que nós entregamos pela fé. Quando nós entregamos esse valor à obra de Deus, esse dízimo, essa oferta, nós tenhamos toda certeza que Deus ele vai nos abençoar ricamente o nosso dia a dia, o nosso sustento. Deus nunca vai deixar isso faltar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E lembrando que o dízimo, ele já é do Senhor. O que nós vamos fazer? Vamos dar ele? Não. Como que nós vamos dar aquilo que não é nosso? Nós vamos pegar o nosso dízimo, vamos entregar na igreja, porque ele já é. Então nós estamos devolvendo. Deus dá para nós um valor, a 10ª parte daquele valor, ele já é do Senhor. Então nós não estamos dando, nós estamos entregando ali na casa do Senhor aquilo que já é do nosso Deus, já é do Senhor. E o dízimo ele tem que ser pela fé, porque o dízimo é uma forma de agradecimento, e como nós lemos aqui, é uma oferta, é uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossas vidas. E é uma forma também de gratidão, de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Então é o dízimo que já é do Senhor, que nós vamos apenas devolver na casa do Senhor, nós vamos entregar lá. Ele já é do Senhor, já é do nosso Deus, né? E os irmãos nos perdoem, eu estou tentando tirar aqui um reflexo aqui, mas da luz, mas não está querendo sair, né? Mas então, irmão, o dízimo é dessa forma, né? Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de nós, dos seus filhos, em todos os seus dons e talento. Então Deus conta esse dom, esse talento que Deus põe na tua vida, Ele conta com você, né? Para você então estar fazendo a obra de Deus, agradecendo a Deus, e usando esse dom, usando esse talento que Deus colocou na tua vida, que Deus colocou em você. Então Deus conta com você para esse talento, para esse dom de mantenedores da obra missionária. Você está mantendo a obra missionária, né? Isso é dom também, isso é um talento, né? O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas, missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Ou seja, Deus, Ele conta com você para que lugar aonde não chegou o trabalho missionário, não chegou a obra de Deus, lugar que ainda não tem Bíblia, lugar que ainda não tem missionário, não tem ali os material para evangelismo, Deus conta com você, com a tua ajuda, com o teu esforço, para que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho do mesmo jeito que você foi alcançado, recebeu esse direito, esse privilégio da salvação do Senhor Jesus Cristo,
através do conhecimento do nosso Deus. Então, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, se você abrir o teu coração para fazer a obra de Deus, sustentar a obra de Deus, Deus vai te dar uma grande recompensa, muito grande sobre a face da terra. Enquanto você viver aqui, você vai ser abençoado aqui. E quando o Senhor nos recolher, ou seja, no arrebatamento da igreja, ou na nossa morte, Deus então ele vai nos dar, como a palavra de Deus fala, 100 vezes aqui na terra e por fim a vida eterna, né? Glória a Deus por isso. Amados irmãos, encerramos hoje então a lição de número 9 e quarta-feira que vem, se Deus nos permitir, a lição de número 10. A lição de número 10, nós temos aqui, nesse título, dizendo o desafio da janela 1040. Então nós vamos estar falando sobre isso na próxima lição. Ó. O desafio esse aqui que nós vamos estudar na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação de todos. Vamos continuar uns orando pelos outros e vamos lembrar, irmãos, a volta de Cristo pode ser a qualquer momento. Talvez nem a lição 10 nós não vamos estudar, né? Então, seja feita a vontade de Deus, as escrituras estão se cumprindo. Nós estamos olhando aí, vendo sinais como nos mostra a palavra de Deus, e estamos vendo que realmente o mundo está passando por situação assim desagradável, com tantos acontecimentos, mas Deus está no controle, Deus está no comando. Tem pessoas que pensam que Deus não está no comando, não está no controle, mas Deus está sim. Deus está no comando, no controle, Deus sabe de tudo e assim nós vamos aguardar a volta de Cristo, né? Vamos então agradecer o Senhor nessa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado nessa noite, obrigado, Senhor Jesus, por mais essa quarta-feira, obrigado por mais esse estudo da Tua Palavra, obrigado por todos os irmãos que estão conosco, meu Deus, por aqueles que vão também no decorrer dos dias, da semana, dos meses, de estar também, Senhor, participando dessa live através do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, e assim, ó Deus, nós te agradecemos também por todas essas redes sociais que tem também, meu Deus, nos dado essa possibilidade de estar proporcionando de nós estarmos, ó Deus, levando a Tua Palavra. Assim, Senhor, eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, muito obrigado pela tua participação. Até a próxima quarta-feira, com a nossa próxima live, em nome de Jesus. Então curte, compartilha, comenta, porque você curtindo, compartilhando, comentando, ela vai também, essa live, para outras pessoas que estão no seu perfil. Muito obrigado, que Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo.